1 sobre 54 vezes o quê? Seno de θ vezes o cosseno de θ mais uma constante. Aí agora eu vou voltar para x como? Com o meu triângulozinho, retângulo mágico aqui. Onde esse é o θ. Aí de novo, ó, suponha que eu não me lembro. Quem é secante de θ? X sobre 3. Então, quem é cosseno de θ? 3 sobre x. Então, coloco o 3 aqui, o x aqui, e aqui é raiz quadrada de... Vou colocar assim. Raiz quadrada de x2 menos 9. Agora, observe uma coisa, ó. Observe uma coisa. Todo aquele trabalho com a I72, eu tenho aquele trabalho uma vez, tá certo? Para nunca mais. Que é o seguinte, ó. Isso aqui fica 1 sobre 54. Observe uma coisa. Isso aqui fica 1 sobre 54. Quem é o θ, hein? É o arco secante de x sobre 3, se o x é maior ou igual a 3. E é o arco secante do modo de x sobre 3 mais π, se o x é menor que ou igual a menos 3. O domínio dessa função que eu estou integrando são dois intervalos disjuntos. Então, é uma constante para cada integral. Lembre lá do cálculo 1, quando estava integrando a integral definida. Só que eu escrevo simplesmente mais uma constante. Entendido que é uma constante para cada integral. Você entendeu agora por que eu venho para cá, para facilitar a minha vida? Porque isso aqui, x maior ou igual a 3, também é módulo de x. E aqui também é módulo de x. Só que aqui mais uma constante, aqui π mais uma constante dá outra constante. Então eu coloco só arco secante de quê? Módulo de x sobre 3, que tanto faz x negativo com x positivo, da mesma coisa. O π daqui vai somar com a constante da integral, no intervalo do menos infinito, menos 3. E no intervalo 3 mais infinito é a constante mesmo, acabou. Mas, agora, então não precisa aparecer o π aqui. Está aqui o módulo. Mais o que aí? Hã? O que aí? O que é? 1 sobre 54. 1 sobre 54. Vezes o quê? Seno de θ. Quem é o seno de θ? Raiz quadrada de quê? X quadrado menos 9 sobre x vezes o cosseno de θ. 3 sobre x. Mais uma constante. E o π? É o que eu falei. Por exemplo, se você olhar no livro do Leitold, que é um livro excelente, não sei por que ele não usa essa observação, e ao dar a resposta dessa integral aqui, eu acho que lá é para 25, ele dá como uma função definida por partes, com um negócio imenso. É uma expressão desse tipo, é uma expressão envolvendo isso, se o x é maior que ou igual a 3, e é outra expressão se o x é menor que ou igual a 3. Tudo isso porque, não sei por qual razão, ele não faz essa observação aqui, ó, que é a sua mudança de variável. Por isso aqui, você tem que o θ é o arco secante do modo de x sobre A, se o x é maior ou igual a A, e é o arco secante do modo de x sobre A, se o x, mais π, se o x é menor ou igual a A, que cai aqui. Porque isso aqui, ó, é x, tá? Mais x maior que ou igual a A, x é módulo de x. Então fica tudo no módulo, fica uma expressãozinha somente enxuta. Pode olhar no Leitold que uma integral desse tipo, acho que é com 5, sei lá,
fica um parentesão, aí fica uma expressão em cima, x maior ou igual a 3, expressão embaixo, quando ele pode fazer isso. Tá? Então eu transformo com essa mudança aqui, tiro o módulo, e eu levo o trabalho para quê? Para cá. Mas na integral fica tudo uma expressão só se eu usar o módulo, porque é soma de constantes da constante. Resolvido? Resolvido. Tá? Vou sim. Você lembrou, agora eu vou passar. Se não lembrar, você não passava não. Tá? Pegue logo aqui. Tá? Vamos resolver um outro. Olha esse aqui, ó. Posso apagar? Bem, se eu não errei em conta, é isso mesmo. Tá? É. Vocês deixaram. A culpa é dos universitários. É. Como eu fiz aqui diferente, já dá isso aqui. Ó, vamos mudar um pouquinho aqui. Integral de 1 sobre raiz quadrada de x2 menos 4. Ó. Integral de 1 sobre x2 menos 4. Raiz quadrada de x2 menos 4. Vou ver essa integral. Então, tá aí, ó. Aproveitar aqui a conta, tá? Com a mudança θ igual a quem? O que é que eu tenho que mudar aqui? Quem é o A? Hã? 2. Aproveitar. 2. θ igual a arctangente de x sobre 2. Onde o x varia no intervalo menos infinito, menos 2. União o quê? 2 mais infinito. Tem-se. Onde é que o θ está variando? No intervalo 0, π sobre 2, união π, 3π sobre 2. Quem é o θ? Arco secante de quê? De x sobre 2, se o x é maior que ou igual a 2. É o arco secante de quê? Do módulo de x sobre 2, se o x é menor que ou igual a menos 2. Quem é o x? 2 secante de θ. Quem é o dx? 2 secante de θ dθ. Quem é a raiz quadrada de x2 menos 4? 2 tangente de θ. Dá para aproveitar isso aí. Então o resto agora não, tem que fazer. Chega de preguiça. Tá? Entendido aí? Entendido? Então veja. Daí quem é a sua integral? Quem é a sua integral, hein? Integral de 1 sobre a raiz quadrada de x2 menos 4, integral em x, é a integral de quê? De 1 sobre, quem é a raiz quadrada de x2 menos 4? Quem é a raiz quadrada de x2 menos 4? 2 tangente de θ. Diga. Módulo de x sobre 2. X menor ou igual a menos 2 ou 2? X menor que ou igual a menos 2. Está aqui, ó. Se o x é maior que ou igual a o θ, porque quem é o θ? É a arco sec 2 de x sobre a. Mas quem é o arco sec 2 pela construção
Quem é arc sec 2, que é a inversa, arc sec 2 de x. É o arco secante de x, se o x é maior que ou igual a 1. E é o arco secante do módulo de x mais π, quando x é menor que ou igual a menos 1. Então, fica aquilo que está lá. Tá certo? Para resolver. O problema do módulo, eu resolvi com essa mudança, ó, eu resolvi o problema do módulo, certo? Eu tiro o módulo daqui. Mas eu levo o problema para onde? Para cá, para o θ. Mas esse problema, ele é mínimo quando eu chego, ele é minimizado quando eu chego na integral, quando aparece θ. Porque esse π, essa constante, vira somada com a constante, dá uma constante. Então fica tudo em termos do arco secante do módulo de x. Porque se o x é maior que ou igual a x é o módulo de x. Vocês entenderam? Eu resolvo um problema, gera um pequeno problema no outro canto, mas ele é facilmente contornado. Pronto. Então isso aqui fica 1 sobre o quê? Tangente de θ vezes o quê? O dx. Quem é dx? Quem é? 2 secante de θ vezes a tangente de θ. dθ. Aí, ó, como a integral ficou simples. Porque isso aqui é a integral de quem, hein? Da secante de θ em θ. E quem é a integral da secante de θ? Quem é a integral da secante de θ? Logaritmo natural. Eu disse, memorize essas integrais. É como tabuada. Por que você memoriza a tabuada? Para ser rápido na execução das contas, da conta de multiplicação. Então aqui você tem uma tabuada de integral que você deve memorizar. Para quê? Para facilitar, para agilizar, para agilizar a resolução de outras integrais, tá? Essas que você decorará são as integrais, vamos dizer, utilitárias, tá? É a sua tabuada de integrais. Então isso aqui fica o logaritmo natural de quem? Do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Mais uma constante. Agora eu volto para quê? Para x. Como? Isso aqui fica o logaritmo natural de quê? Do módulo. Quem é a secante de θ? Aí eu vou para o meu triângulo. Meu triângulo retângulo mágico. Ó. Triângulo retângulo. Aqui é o θ. Quem é a secante de θ? X sobre 2. Portanto, o cosseno de θ, 2 sobre x. 2, x, raiz quadrada de quem? X ao quadrado menos 2. Então, vamos lá. Quem é a secante de θ? A secante de θ eu já tenho, né? Tem. X2 menos 4, desculpa. 2 ao quadrado. Obrigado. Então, fica o quê? 2 sobre x. Dois sobre x, não. X sobre 2, desculpa. Perdão. X sobre 2. Mais o quê? Tangente de θ. Quem é a tangente de θ? Quem é? Raiz quadrada de x2 menos 4 sobre 2. Não é isso? Mais uma constante. Assim, faltou o quê? Faltou o módulo. Só que isso aqui vira o quê, hein? Vira. Isso aqui é o logaritmo natural
Isso aqui é o logaritmo natural de quem? Do módulo de x mais raiz quadrada de x2 menos 4, tá certo? Menos o logaritmo natural de 2, mais uma constante, E aqui você não consegue se livrar do módulo. Por quê? Porque no intervalo, nesse intervalo aqui, ó, tá? Isso aqui pode ser negativo. Numa vizinhança de 2, isso é, numa vizinhança do menos 2, ó, x é menos 2, isso aqui é próximo de zero. Então a soma dá quanto? O número negativo. Uma vizinhança de menos 2, tá? Então não tem como se livrar do módulo. O módulo fica aí. É diferente da outra situação, que a outra situação era x2 mais 4. Aí sim, é sempre positivo. Mas aqui é x2 menos 4. Tá? Numa vizinhança do menos 2, isso aqui é próximo de menos 2, isso aqui é próximo de 0. Portanto, negativo. Tá? Então não tem como se livrar. Ó, aquela integral, digamos que você esqueceu essa daqui, ó. Sobre x, raiz quadrada de x2 menos 16. Com essa integral aqui. Tá certo? Com a mudança, o livro, você vai encontrar textos que escreve direto assim, não faz menção a arcsec 2, tá certo? Coloca assim, ó. Com a mudança, mas é a arcsec 2 que ele está usando. Com a mudança, e escreve assim a fórmula, ó. Com a mudança, x, ó, x igual, viu? A 4 secante de θ, mas a mudança é x igual a 4 secante de θ, onde θ varia onde, hein, gente? Onde é que o θ varia? Onde é que o θ varia nessa mudança? A mudança para quando aparecer aqui o x2 menos 16, eu substitui pela tangente de θ. É o θ variando, nunca esqueça, é o θ variando aonde? No intervalo. 0, o quê? Π sobre 2, aberto. E aqui, precisa ser aberto no 0, por quê? Porque x2 menos 16 não pode ser 0. Porque se o θ é 0, quanto é o x? 4 secante de 0. O x é 4. E se o x é 4, x2 menos 16 é 0. Não pode. Então, com θ variando em 0, π sobre 2, união o quê? Π. 3π sobre 2 aberto também. O x não... O θ não pode ser 3π sobre 2. Por quê? Porque aí o x é menos 4. E não pode ser. Tá certo? Tá bom? Tem, o x não pode ser 0? Mas o x não vai ser 0, porque x é 4 vezes a secante de θ. De θ tem-se. Vamos lá. Quem é o dx? Quem é o dx, hein? 4. Secante de θ. Tangente de θ. Dθ. E quem é raiz de... Quem é raiz de x2 menos 9? x2 menos 9 não. x2 menos 16. Quem é? Quem é? E quanto? 4 tangente de θ. Tá certo? Eu colocar o i, não vou nem preocupar com θ. Mas o θ vai aparecer. Mas aí você tem que saber o quê?
Quem é o θ? Você tem isso aqui, isso aqui, e quem é o θ? Se o θ aparecer, quem é? É o arco, o quê? Secante de x sobre 4. Se o x é maior que ou igual a 4, né? Negado x maior que 4, né? O x não pode ser 4. E é o quê? Arco secante de quê? Mod de x sobre 4.